dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. Muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Amém? Pode manter a sua Bíblia aberta que nós vamos discorrer alguns versículos abaixo. Queridos, esse texto está registrado no início da consolidação, do fortalecimento da igreja cristã a partir da crucificação de Cristo. A Bíblia vai nos dizer em alguns versículos antes que nós lemos, que a igreja do Senhor, aquela igreja que andava com Cristo, aquela igreja que ia muitas vezes até o pátio do templo para se encontrar com Jesus e ver os seus milagres, os seus ensinos, a partir deste momento ela sofre uma perseguição. Nós chamamos esse evento, este ato, de diáspora, a diáspora da igreja. A diáspora da igreja representa, irmãos, a dispersão da igreja por conta de um propósito de Deus. Quando falamos dessa diáspora, dessa perseguição, falamos, irmãos, de algo que Deus trouxe para a igreja para que ela não se acomodasse, para que ela não viesse a ficar ociosa ou apenas dentro de quatro paredes. Porque na mente dos apóstolos e dos discípulos, a intenção era que a igreja ela se fortalecesse, se estabelecesse apenas em Jerusalém. Tanto que após a crucificação de Cristo, nós vamos ver relatos que os discípulos do Senhor, aqueles agora chamados de apóstolos, eles se reuniram, se juntaram, irmãos, em um lugar, e ali ficavam trancados com medo de sofrerem, irmãos, qualquer dano por estar servindo a Cristo, ou por ter andado com Ele, ou por ter crido na sua mensagem. Agora, a igreja ela sofre essa perseguição. E essa perseguição, irmãos, mexeu com a estrutura daqueles que muitas vezes pensou em ficar nessa redoma e ficou pensar acomodado. A igreja ela teve que sair de Jerusalém e ela teve que caminhar pela terra e peregrinar. Se hoje eu e você somos alvo da palavra de Deus, se somos alvo, irmãos, da mensagem de Cristo, é porque, irmãos, alguns saíram de um estado de letargia, de acomodação e tiveram, irmãos, que caminhar e levar essa mensagem como uma semeadura para as próximas gerações. Nós somos o alvo desta perseguição. A Bíblia nos conta que Filipe, um destes, que era, irmãos, um diácono da igreja, você vai ler Atos capítulo de número 6, que ali foram constituídos 7 diáconos para que auxiliassem os presbíteros, que auxiliassem os homens de Deus, para que eles pudessem, irmãos, se dedicarem à palavra. E esses diáconos iriam cuidar das necessidades dos membros daquela igreja, das viúvas, dos órfãos. Dentre eles, há um personagem que nós vamos falar dele nessa noite, que é Filipe. Filipe agora, ele tomado, irmãos, de uma presença de Deus, ele não, irmãos, sucumbe, ele não desiste do projeto que Deus havia dispensado sobre a sua vida. A igreja, ela começou a ser perseguida e por alguém que nós conhecemos muito, como hoje chamamos apóstolo Paulo. Você vai ver, irmãos, que no versículo de número 3, a Bíblia fala que Saulo, ele perseguia e ele, irmãos, ali muitas vezes lançava os cristãos aonde? Nas prisões. Quando não levava até a morte. Nós tivemos um exemplo de Estevão, que foi um desses 7 diáconos, que foi levado à morte a um apedrejamento. A Bíblia nos dá esse relato. Filipe, ele, um desses, que estava sofrendo essa perseguição, ele sai em direção a Samaria. Samaria era, irmãos, uma região aonde habitava os judeus que chamavam de mestiços. Judeus que no passado, eles deixaram, irmãos, a fé genuína em Deus e se misturaram com outras religiões, quando ali eles foram levados cativos para a Síria. Agora, neste tempo,
nós vemos que a Síria, ela já não tinha tanta influência mais sobre Samaria, mas os seus costumes, os seus hábitos, os seus deuses, veio junto com este povo. E Filipe, ele vai agora de encontro a este lugar. Filipe sai de um lugar de perseguição e ele vai agora para um lugar hostil. Um lugar, irmãos, aonde a palavra para ser pregada era muito difícil, porque os homens daquele lugar eram homens místicos, eram pessoas que tinham uma fé espiritualizada, irmãos, em crenças que não era do Deus verdadeiro. Filipe, irmãos, dá uma demonstração para nós, que nós, irmãos, quando temos o fogo de Deus dentro de nós, quando estamos abrasados pela presença, pela palavra de Deus, pode haver perseguição, nós podemos ser enviados, irmãos, em lugares hostis, em lugares muitas vezes até difíceis de ser pregado, mas se você tiver, irmãos, abrasados por essa presença, nada vai parar você e você vai prosperar onde Deus te enviar. Filipe, irmãos, ele saiu, a Bíblia fala que eles saíram sem direção. Eles foram sem rumo, andaram pela terra, e aonde eles viam oportunidade, eles pregavam a palavra. Filipe vai para Samaria, e a palavra que nós lemos aqui nessa noite diz que ele, ali naquele lugar, ele começou a pregar a palavra, começou a pregar sobre o Cristo e ali sobre o reino de Deus. Quando ele pregava esta palavra, ali a Bíblia nos conta que a cidade de Samaria, ela foi despertada. A cidade de Samaria, ela ouviu a mensagem e ela agora colocou toda a sua atenção nesta mensagem. Entendemos dentro desta palavra que Filipe, ele chegou com toda a ousadia do Espírito, com toda a presença de Deus, sólido naquilo que ele acreditava, e independente do que ele encontrou, ele ali pregou esta palavra genuína. Não só ele teve aquela cidade despertada, porque Samaria foi uma cidade, irmãos, que ela adormeceu no Espírito. Foi uma cidade, irmãos, que ela perdeu o conteúdo do verdadeiro Deus. Agora, ela servia a vários deuses, tinha várias crenças, vários costumes, e agora o Deus verdadeiro decide resgatar este lugar, resgatar esta cidade. E ali Filipe, além de pregar esta palavra, Deus o usou. Quer que eu paro e vocês continuam? Eu paro, vocês me dão um tempo, tá bom? Aleluia. Deixa eu pegar o fio da meada. Voltar. Enfim, não só ele pregou uma palavra de poder, uma palavra de transformação, uma palavra, irmãos, que ali veio trazer um impacto para aquela cidade. A cidade, ela despertou. A cidade veio viver esse despertamento. Como também, através desta palavra, veio, irmãos, a manifestação do poder de Deus. O que acontecia depois desse momento que a igreja começou a receber esta palavra? Ali, pessoas começaram a ser curadas. Pessoas começaram a ser libertas e restauradas pelo poder da palavra. Cumprindo-se aquilo que muitas vezes a gente lê em João 8, que conhecereis a verdade vos libertará. Esse povo começou a conhecer a palavra de Deus, começou a conhecer esse Cristo autêntico, e ali o poder fluiu, e aquela cidade começou a experimentar um poder sobrenatural. Grandes coisas começaram a acontecer naquele lugar. Isso mostra que alguém, irmãos, que está afogueado pela presença de Deus, ele tem prazer em dar, ele tem prazer em compartilhar, ele tem prazer, irmãos, em levar, independente da circunstância que ele está vivendo ou que ele vai encontrar lá na frente. Porque o mais importante para aquele que tem, irmãos, a presença de Deus, é dar aquilo que ele tem. É compartilhar aquilo que ele possui. Esses homens estavam cheios de Deus, estavam cheios da presença, havia uma promessa sobre eles, que Deus iria, irmãos, edificar a igreja sobre Cristo. E eles tinham uma palavra que era, irmãos, fundamentada na verdadeira rocha, chamada muitas vezes até de pedra da esquina. Jesus, ele dava o ângulo, ele sustentava, ele direcionava, ele organizava
toda a vida daquele que estava precisando da sua presença. Filipe foi usado como esse instrumento. Filipe, irmãos, ele mostra que ele, tomado da presença de Deus, ele vai, irmãos, e leva uma mensagem transformadora para aquela cidade. Ele começa a impactar aquele lugar. A cidade começa a receber esta mensagem e diz, irmãos, que esta mensagem, ela começa, irmãos, a sair das divisas daquela cidade. Essa mensagem, ela começa a andar, irmãos, pelos lugares, a ponto de chegar aonde? Em Jerusalém. Essa mensagem, irmãos, chegou até Pedro, chegou até João, e a Bíblia vai nos dizer que eles ficaram tão empolgados com aquilo que eles ouviram, sabendo, irmãos, que aquilo que estava adormecido acordou. Aquilo que estava, irmãos, muitas vezes neutralizado, agora despertou. Houve um despertamento espiritual. Não era um avivamento ainda naquela igreja. Não era ainda, irmãos, um mover que nós podemos chamar dos avivamentos que nós temos nos dias de hoje. Mas era um despertamento que fez a igreja, irmãos, tirar a escama dos seus olhos. Porque a igreja, ela agora estava entendendo que havia um novo caminho. Alguém se entregou numa cruz por amor a nós e abriu, irmãos, o caminho até o céu. E o véu foi rasgado e agora tínhamos um acesso que nunca houve antes na história. E esse acesso, agora, irmãos, traz a Filipe uma autoridade sobre aquele lugar. Um diácono, alguém, irmãos, que estava caminhando com os pais da igreja, mas ainda não era alguém de nome. E outro ponto que eu quero colocar, muitas vezes você está achando que precisa ter um cargo importante na igreja, que você precisa ser um pastor ou um líder, ou você precisa ter uma patente no seu ombro para fazer grandes coisas para o Senhor. Não, basta você deixar fluir, irmãos, esse fogo que está no teu coração, essa alegria que está dentro de você, e essa certeza que você tem nesse Cristo, porque nada vai parar você, porque se Deus te enviar, pode ter certeza que o caminho, a chegada e a estadia já está preparada para a tua vida. Você não vai ser frustrado nos projetos que Deus tem para você. Muitas vezes ficamos temerosos, ficamos, irmãos, muitas vezes intimidados, porque no fundo, nós não estamos, irmãos, aquecidos pela presença de Deus. Filipe mostrou que alguém aquecido, alguém, irmãos, que está em contato, irmãos, com a brasa viva tirada do altar, uma brasa, irmãos, que, aleluia, ela encandece a nossa vida, como ali Filipe era, junto com os apóstolos. Quando eles se reuniam, eles cantavam hinos ao Senhor. Quando eles se reuniam, eles oravam, contavam dos feitos de Cristo, faziam o que eu e você faz hoje como igreja. Sentamos e pregamos uma palavra, cantamos hinos, damos glória, nos enchemos do Espírito Santo, falamos em línguas estranhas, manifestamos glória, poder ao nome daquele que é todo poderoso. Por isso que a igreja se reúne, porque aqui somos enchidos da presença desse Deus. Esse calor que emana em nós, não é para nós ficarmos, irmãos, paralisados. O Senhor mostrou para Filipe: Filipe, teu lugar não é aí quieto, teu lugar não é aí parado. E muitas vezes Deus fala isso para nós. Por que que o Senhor te trouxe agora no século 21, num dia como hoje, para a casa do Senhor, para você ouvir a palavra? É porque Ele quer que esse calor que está dentro de você, que essa brasa que queima dentro de você, ela seja, irmãos, um instrumento para aquecer as vidas que estão ao teu caminho, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja na igreja, ou seja lá no mundo. É você o Filipe dessa geração. Deus te levanta neste tempo como Filipe, irmãos, que independente do que está passando, acredita que tem um Deus lá no céu que cuida de todas as coisas e os seus propósitos vão ser cumpridos. Você tem a certeza que Deus vai cumprir os propósitos? As promessas que Ele já destinou para a tua vida? Então, por que você está parado? Por que você está acomodado? Eu quero dizer para você, muitas vezes as perseguições que Deus manda na tua vida, as tribulações, as angústias, as lutas que você enfrenta, é um propósito de Deus estar falando para você: levanta, companheiro, levanta, minha irmã, vai lá, incendeia o caminho que você passar com a palavra de vida. Você detém, irmãos, a maior mensagem que essa terra tem.
Você detém o conhecimento da maior instrução que a humanidade pode ter. Não desmerecendo nenhum profissional desta terra, mas nem psicólogo, nem filósofo, nem os grandes conhecedores da natureza desta terra têm o poder como a palavra de Deus tem na sua vida. Porque além da palavra, além do conhecimento, há um poder que flui através dessa palavra, que ela está contida na vida de todo aquele que crê, porque Jesus, ele nos sustenta. Elias disse o que um dia para o rei? Sob a minha palavra. Fala assim comigo. Sob a minha palavra. Não vai chover por 3 anos. Essa foi a palavra de Elias. Mas Elias, ele queimava dentro dele. Ele era, irmãos, aquecido pela presença do Espírito. E alguém que é assim, vive propósitos como o de Filipe. As perseguições, os enfrentamentos, esses destinos, irmão Fernando, que nem você vai enfrentar agora, desconhecido. São os propósitos que Deus coloca na nossa vida. E muitas vezes você disse aqui no altar, desceu baixo, até muito baixo. Eu entendo, irmãos, que aquele homem, aquela mulher que vive na presença de Deus, desce em ambientes baixos e muito baixos. Na verdade, é para tomar um impulso, para dar um salto maior na presença do Senhor. Deus não quer jamais derrotar você, jamais Ele quer te pôr na lona. O que Deus quer é que você aprenda a resistir e seja corajoso para enfrentar os propósitos que Ele tem para você. Muitas vezes Deus vai fazer comigo, com você, como fez com Abraão. Levanta! Vai para a terra que eu te mostrar. E muitas vezes temos que deixar quem? A parentela. Temos que deixar muitas vezes pessoas que amamos para viver esses propósitos. Filipe teve que sair da sombra dos apóstolos. Filipe saiu, teve um momento que provavelmente ele se viu sozinho. Caminho de Samaria. Entrando numa cidade, falou, meu Deus, o que eu vou encontrar aí? Ele se vestia como alguém de Jerusalém. Tem uma passagem na Bíblia que mostra que Jesus, passando perto de Samaria, João e Tiago entraram nessa cidade para procurar pouso. Eles foram reconhecidos pelas suas roupas. Havia uma característica em Filipe que era distinguível, que ele não pertencia a Samaria. Mas Filipe, cheio da presença, ele foi. Ele entrou nas divisas daquela cidade. Ele foi e com ousadia ele pregou. Ele mostra, irmãos, que alguém que é afogueado, irmãos, com brasas vivas tiradas do altar. Aleluia. Ele tem, irmãos, uma mente que não se intimida com qualquer coisa. Que ela não para de funcionar. Porque, irmãos, ele ouviu uma palavra contrária. Ele ouviu uma palavra de desânimo. Ouviu, muitas vezes, uma ofensa. Nada disso para uma mente que é afogueada. Muitas vezes pelo calor do Espírito. O coração daquele homem queimava Jesus. O coração daquele homem tinha o prazer de fazer a obra. Sabe qual era o desejo dos mártires da igreja? Como Filipe foi um deles? Ser morto por amor a Cristo. Apóstolo Paulo diz em Filipenses, tudo que eu tenho, tudo que a vida me deu, eu desprezo. Não tenho nada disso como importante na minha vida. O que importa para mim é morrer por Cristo. Mas se Ele quiser que eu viva, para ainda ficar um pouco mais com a igreja, eu vivo. Mas minha vontade é estar com Ele. Um desejo de sofrer, seja o que for, mas honrar o seu Cristo até a última hora. Esse era o amor de Filipe. Esse é o amor daquele que tem um foco, aquele que tem o fogo do Senhor no coração. Ele não se intimida com nenhum fogo estranho. Nenhuma fofoca, nenhuma palavra contrária, palavra de maldição. Irmão, esses dias eu vi um irmão da igreja, aqui da nossa igreja. Ele estava com medo porque um macumbeiro lançou uma palavra contra a vida dele. O macumbeiro falou uma besteira. Eu falei, cara, meu Deus, está onde? Você está aí com medo do que ele falou de você? Aí ele, intimidado, amedrontado. Falei, rapaz, sai disso. Falei, dá tua mão aí agora. E repreendemos aquilo, cobrimos ele de oração. Espera em Deus que ele tenha crido que Cristo realmente o sustentasse. Mas é uma deficiência.
Mas por que disso? É porque esse calor que está no coração da gente, ele está bem baixinho. A brasa, ela está bem fraquinha. Quando você começa a ter medo da vida, quando você começa a ter medo das consequências que podem vir, você começa a ter medo dos problemas que a vida vai colocar em você, está mostrando que o calor que você deveria ter em Cristo, aquele fervor da presença do Senhor já não está tão intenso. Ele não é real. Ele é algo que é motivado, sabe como? Quem já acendeu churrasqueira sabe, precisa sempre de um sopro em cima, né? Não precisa? Não tem carvão que é ruim de pegar? Aí você tem que ficar com o ventilador. Né, Marildo? Não é assim? Tem que ficar soprando. E o Senhor jamais quis isso para nós. Fala para o seu irmão assim, ó, você não precisa de nenhum subterfúgio para aquecer a sua alma em Cristo. Que você precisa, fala para ele, é receber a palavra de verdade. Sabe o que você precisa? Voltar a ler Bíblia, que você não está lendo mais. Você está precisando ouvir mais coisas de Deus que você não está ouvindo mais. Está enchendo a sua vida de tanta porcaria. Por que eu falo isso? Porque eu sou assim, de vez em quando eu tenho minhas fases. Tem fase, irmãos, que eu quero ficar vendo aqueles videozinhos do Rios lá, né? Eu perco 1 hora vendo aquelas porcarias. E a pastora Marta chega, dá umas carcadas em mim assim, né? Aí, eu não posso perder a pose. Fala assim, pô, mas você pega no meu pé, hein? Ainda bem que os maridos aqui não fazem isso com as esposas, né? Aleluia. Peguei o celular agora. Não entende essas coisas? Mas é porque eu sinto em mim, eu vou falar de uma experiência pessoal. Eu já começo a ficar temeroso. Meu Deus, como é que eu vou pagar o aluguel da igreja? Meu Deus, a igreja tem as contas, a igreja tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu começo a enfraquecer na minha esperança. Não é um problema de não ter fé, porque a fé eu tenho em Cristo. Mas o que fraqueja em nós é a esperança. Aí você começa a ficar, irmãos, temeroso, amedrontado por qualquer, irmãos, gatinho que chega perto de você e dá um miau. É ou não é? Qualquer coisinha, um estalinho que dá do lado, você já começa a ficar bobo, irmão. Por quê? Porque, na verdade, nós diminuímos o abrasamento que nós temos da presença de Deus. Essa brasa viva, tirada do altar, que representa muitas vezes a nossa vida, ela começa a apagar. E qual é, irmãos, o caminho para a brasa voltar a aquecer de novo? A voltar a ter um braseiro bonito e gerar calor. É ela se aproximar de outra brasa. Está entendendo? Porque é importante você, muitas vezes, se manter aquecido pela lenha chamada Palavra de Deus. Porque muitas vezes na sua casa, sua esposa, irmãos, ela começa a cair um pouco no ânimo. Aí se você está fervoroso, qual que é a ideia, irmão André? Ô, minha esposa, fica firme aqui que paizão está aqui. Vamos junto. Não é assim? Confia, Deus vai suprir. Não é, Mel? Não é assim que funciona? Andrezão começa a fazer a tromba, você vai lá, opa, desanima não, companheiro. Levanta o ânimo. A vida é isso. Por isso da importância de nós mantermos. E ali, Filipe ficou o tempo todo aquecido. Sabe que Filipe mostrou para nós? Que ele não era um crente dependente de igreja. Porque ele saiu da presença dos irmãos. Ele saiu da presença dos pais da igreja. Cara, quem não queria estar ali todos os dias do lado de Pedro, Hector? Do lado de Tiago. Quem não queria estar do lado de João? Né, João, todo dia, ô, meu irmão, eu te amo, vem cá, e daquele abração gostoso. É o apóstolo do amor, né? Quem não queria estar com esses caras todos os dias? Ô, Mateus, um cara inteligentíssimo. Mateus, vem cá, cara, eu vou te explicar um negócio que Cristo me ensinou. Quem não queria? Mas Filipe mostrou que ele não era dependente da reunião. Ele não era dependente da alegria que estava no irmão. Ele não era um cara aquecido no espírito, porque Pedro era um cara fervoroso. Não.
Ele era, irmãos, o que era, porque ele entendeu na sua vida que o Senhor era o dono do seu coração, da sua vida, dos seus recursos, de tudo que ele possuía. E você, para ficar aquecido, você depende de quem? Tem marido que só vem na igreja se a mulher puxar. E tem esposa que só vem na igreja se o marido dá. Ah, se você me der aquele presente, eu vou. Não tem isso aqui não, né? Sabe aquele condicionamento? A vida que você fica condicionando a coisa para você ficar aquecido no Senhor. Filipe está mostrando que não estava nada disso, Malu. O foco dele é, cara, eu vou romper, não importa o que vai acontecer. Eu vou. E ele pisou no terreno do inimigo. E tem uma coisa, um homem, uma mulher de Deus, aonde ele planta seus pés, na presença do poder de Deus, tudo à sua volta se transforma. Tudo que era velho se faz novo. O mal cai por terra, demônios saem, curas e milagres são manifestadas naquele lugar. Assim será a nossa igreja, assim será a nossa casa, assim será 2025 na tua vida. O que você está com medo de 2025? Ai, pastor, eu vi que o salário vai ser R$1.500, subiu, quanto? R$50, R$80? Eu não vou conseguir nem pagar minhas contas. Mas quem diz que você está, irmãos, na mão do mundo? Igreja, cristão, na verdade, está na contramão do mundo. Eu não estou alinhado com aquilo que o mundo está me levando a ser. Tem gente que fala para mim assim, você é louco que você aumentou o tamanho da igreja. A igreja ela vai minguar. Eu falei, vai minguar na tua boca, Satanás, porque na minha ela vai crescer. Na minha ela vai expandir. Na minha ela vai avançar. Eu acredito que esse templo em um ano vai ficar pequeno. Eu vou ter que me preocupar em aumentar. Ué, ou eu creio que o meu Senhor é um Deus que prospera, que é um Deus expansivo, ou eu estou na média, irmãos, do mundo aí que pensa contra. Eu vou avançar. Quem tem esse calor, essa brasa viva dentro de si, não é tímido, não é intimidado. Muitas vezes o tímido, a gente considera aquele que não quer se manifestar. Mas o tímido é aquele que até na hora que pode manifestar, não manifesta. E o Senhor disse lá em Apocalipse, que os tímidos, o que vai acontecer com eles? Não herdarão o reino dos céus. Quando você tem a oportunidade de falar e você não fala. Tenho medo de falar. Tenho vergonha. Essa palavra, a Bíblia fala, o próprio Cristo disse, que aquele que se envergonhar de mim na terra, eu o envergonharei no céu. Está entendendo, irmão? Que desculpa que eu vou dar lá. O Senhor sabe de tudo. Você acha que lá no céu, nós vai poder chegar, botando banca e querendo manipular a situação? A gente faz isso com polícia aqui na terra, quando para, a gente está errado, né? Você fala, nossa, meu carro está assim, assado, porque aconteceu isso. A gente tenta manipular tudo na vida. Mas com Deus, nós não vamos conseguir manipular nada. Filipe, ele começa a pregar. Sabe que, olha uma das coisas mais extraordinárias que acontece naquela cidade. Havia um homem chamado Simão, nos versículos à frente que nós lemos. Ele era um feiticeiro. O que hoje nós poderíamos chamar aí, de cartomante, macumbeiro, pai de santo, né? Não macumbeiro, pai de santo, sei lá, taróloga. Enfim, esses que mexem com encantamento. Muitos irmãos sei que conhecem muito bem isso. Havia um homem naquela cidade que ele dominava ali os benzedores. Quem já foi em benzedor quando era criança? Eu já fui, irmão. Eu já dei bala para bingir, irmão. Já viu no trem desse? Uma vez, irmãos, roubaram a minha loja. Foi no ano de 92. 92. Eu não era convertido ainda. Roubaram minha loja. Mas entraram, irmão, depenaram. Minha loja tinha 1 ano. Sabe depois de 1 ano, quando você consegue estocar, você fala, agora a loja anda. Porque para quem é comerciante sabe que é 2, 3 anos investindo, sim ou não? Quando a coisa começou a acontecer, entrou na verdade não entrou. O ladrão já estava lá dentro. Foi meu próprio funcionário.
E eu falei assim, Deus tem que me revelar esse negócio agora, eu quero saber. Aí minha mãe, a célebre sugestão, tem uma mulher em Badibacite que ela revela tudo. Eu falei, sério? Falei, bora lá. Agora pensa um homem que era medroso, irmão. Eu era medrosão com esses negócios assim de espírito, né, essas coisas. Aí eu fui com ela. Aí nós fomos lá, era uma mulher que recebia o espírito de criança. Cara, pensa numa velha de 70 anos. Era uma coisa doida isso aí. Tinha uns 70 anos a mulher assim, ó. De repente, irmãos, ela vinha assim, orando lá no jeito dela, ela incorporava uma criança. Se você via essa mulher rodar, misericórdia, só subiu na parede de costa. Ela rodava assim, quem já viu aí esse espírito vigia aí? Você conhece esse? Não é verdade? Não é isso que eu estou falando? Tá aí, se for mentira minha, irmão, pode me desmentir aqui. Ó. Aí essa mulher, irmãos, tinha uma turma assim, sabe? Tinha umas 15 pessoas, acho que na época assim, e eu e minha mãe. Essa mulher começou a falar com todo mundo. Quando chegou em mim, falou e não falou nada, não descobriu quem é nada. Eu falei, essa porcaria não funciona, isso aqui, não sabendo uma coisa. E fui embora. Né? Então, a gente quando não tem essa brasa acesa, a gente começa a acreditar nessas porcarias. Se aquela mulher tivesse falado uma besteira para mim, eu tinha acreditado. E quantos de nós, irmãos, não caímos em laços, por quê? Porque nós não estamos aquecidos com a palavra de Deus. Nós achamos que nós temos que estar manifestando o Espírito na nossa vida para poder realizar coisas do Senhor. Não, o Espírito é capacitação. Para mim aquecer a minha alma, para mim viver o despertamento que eu preciso, para ser um crente de verdade, honesto nessa geração, eu preciso ser despertado pela palavra. O Espírito é uma consequência que vem por isso. Essa cidade, ela não estava vivendo um avivamento. Ali, não precisou de um congresso extraordinário, ou para nós aqui, na nossa linguagem, de uma conferência hiper, master, blaster, mega, para que os crentes ficassem todos cheios. Não. Sabe o que precisou? Senta aqui. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Ele batiza com o Espírito Santo. Sabe, Jesus, Ele te consola. Sabe o que Ele diz? Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, porque Ele vai aliviar. Porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Isso aqui, tete a tete, palavra simples. Mas sabe o que acontece? Quando nós não estamos aquecidos, tudo é um enfado. Já viu crente num culto sentindo enfado? Nossa, que louvor chato. Que palavra chata. Que culto chato. Mas quem disse que o culto foi para você? Quem disse que o louvor foi para você e a palavra foi para você? Tudo aqui que acontece é para o Senhor. Você ainda é um privilegiado de levar uma porção do que acontece aqui. Cadê os músicos dessa igreja? Você canta para o povo? Ei, meu líder. E aí, Mário, canta para o povo ou para Deus? Para Deus. Só que você é privilegiado, cara. Você leva uma porção. Você leva, irmãos, um tanto ainda com você. Porque Deus é bom e é misericordioso. Ele sabe que você precisa desse conta-gota, porque senão você vai morrer. Você morre de inanição espiritual. E olha aí, esse cidadão chamado de feiticeiro. Simão, ele decide parar para ouvir o que Filipe estava falando. Já estou encerrando a mensagem. E ele começa a ouvir. E a palavra de Deus nos diz que ele creu naquilo que Filipe pregou. E não só creu no que Filipe pregou, que ele ficou tão tomado daquela informação, daquela palavra, daquelas boas novas, que ele falou, eu quero me batizar. Filipe foi batizado. Opa, ele creu, ele foi batizado. Parou por aí a obra? Não. Simão, ele ainda falou, Filipe, conta comigo que agora eu vou ser seu discípulo. E a Bíblia nos fala, olha o que nos fala no versículo. Deixa eu só achar aqui, irmãos. No versículo 13, o próprio Simão também creu e foi batizado. E ele seguia Filipe para quê? Por toda a parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. O poder de Deus, aquilo que flui de um homem, de um coração abrasado é isso.
Até os improváveis vão se render diante do poder do Senhor. Filipe pregou a palavra, milagres foram feitos, a notícia se espalhou, chegou em Jerusalém. Opa! Agora os pais da igreja, ouve que Samaria está sendo, irmãos, ali, alvoroçada. Há perturbadores irmãos de Samaria ali, fazendo, irmãos, sinais, prodígios e maravilhas. Pedro e João, eles tomam a decisão de ir a Samaria, para ali ver o que estava acontecendo. Foram tão impactados, foram tão tomados da glória de Deus. Outros homens que se moviam, irmãos, da onde estavam, do conforto que poderia estar, porque quem tem, irmãos, um coração aquecido, não está preocupado com aquilo que vai receber, mas ele tem prazer em dar o que possui. Simão começou a observar tudo aquilo. Pedro e João levantam as mãos, porque eles observaram que aquela igreja já tinha tudo. Tinha a palavra, estava despertada. Ela tinha um homem de Deus que estava discipulando aqueles homens. Estava acontecendo milagres. Até o feiticeiro se rendeu, o cara mais famoso da cidade. Porque a Bíblia fala que ele era o mais famoso da cidade. Era um cara que tinha uma palavra de peso, agora estava rendido ao poder da palavra. Pedro e João agora decidem estender as mãos e entregar para eles o batismo no Espírito Santo. E eles impõem as mãos sobre aqueles homens e mulheres. E a Bíblia fala que todos foram batizados do Espírito Santo. Apenas um homem não foi. Quem era esse? Simão. Porque Simão é o tipo de crente que ele se converte. É o tipo de crente que fica, nossa, impactado com o que acontece no culto. Ele fica maravilhado com os milagres. Porém, a sua mente, ela fica, irmão, estupefada, né? Estupefada com os acontecimentos. Mas o seu coração, ele não está entregue 100% para Deus. Sabe, na vida daquele que encontra uma oportunidade para entregar o que tem, nós encontramos em contraste esse Simão, que ele encontrava uma oportunidade para receber e não para entregar. Simão começou a ver uma oportunidade de ganhar lucros com aquilo que ele estava observando. Sabe por quê? Porque é um tipo de cristão que ele se converte, mas ele quer adaptar o Cristo ao seu velho modo de viver. Antigamente, ele tinha dons. Ele conseguia realizar uma meia dúzia de milagres, que o diabo ali dava para ele. E ele se aproveitava, ganhava dinheiro com isso. Agora, ele queria se aproveitar do que Deus tinha para ele também ganhar alguns recursos. E ele cai na besteira de falar com Pedro. Pedro, Pedrinho, Pedrão, o senhor que veio de Jerusalém. Cara, que troço extraordinário esse negócio de batismo com o Espírito Santo, não é? Eu acredito que Pedro olhou para ele. Então, é o seguinte. Quanto que você quer para me vender esse dom aí? Deus não precisa de nada que nós temos. Nunca foi, nunca é e nunca será um meio de relacionamento com Deus tentarmos comprar aquilo que nós não conseguimos pelo ser e não pelo ter. Simão, ele cometeu a maior besteira da vida dele, mostrando que o seu coração não estava entregue totalmente para Deus. Se nós muitas vezes nos relacionarmos com Deus num culto como esse, apenas pelos benefícios que Ele pode dar à nossa vida. Eu vou no culto para ver o que é que Deus vai falar para mim hoje. Eu vou te dizer, você vai ser a pessoa que vai sair mais frustrada de um culto desse. Agora, se você sair da sua casa com a intenção de vir para um ambiente como esse e dizer assim, hoje eu não tenho nada, eu estou um caco, estou pior que aquela telha que Jó se coçou. Eu estou um inválido, mas eu vou lá para entregar o meu melhor para Deus. Cara, você vai sair daqui abraçado com a presença de Deus, cheio da presença, e Deus vai operar na tua vida, vai fazer grandes coisas, e maravilhas do Senhor se manifestará. Qual é a intenção que te traz no culto? É só para receber?
Porque a intenção de um culto nunca foi para você receber nada. Daí se toca para o teu irmão e fala, nunca foi para você receber nada. Sempre foi para você entregar alguma coisa. Sabe por que esse culto existe? Para você entregar o teu melhor. E Deus ainda dá uma palavra. Nunca vem na presença dele com as mãos vazias, querido. Isso não está falando de oferta, não. Que também fala de oferta. Não está falando de dinheiro, não. Que também fala de dinheiro. Mas você não trouxe uma gratidão. Você não trouxe, irmãos, uma manifestação de gratidão a Deus. Você já parou para pensar os livramentos que Ele te deu só nesse comecinho de ano? Só no comecinho de ano. Quantas coisas que Ele já iluminou nos seus pensamentos. Como é que está o calor do teu coração? Como é que está essa brasa aí dentro? Hein? Porque você não foi gerado, irmãos, aleluia. Ali, irmãos, em algum lugar inesquecível, algum lugar, como é que eu posso dizer? Reprovável. Não. Quando você recebe Cristo, você é gerado no ventre do Senhor. Ali você é resgatado da sua natureza original. Você agora se torna um concidadão do céu. Você é gerado no ventre de Cristo. E agora gerado nesse ventre, somos filhos, herdeiros. Somos aqueles irmãos que estão destinados a receber a maior herança que a terra já pode nos dar. A Bíblia fala que eu e você vamos herdar a terra. Você lembrou disso? Eu e você vamos herdar a terra. Então, meu amado, tudo que tem nessa terra, você pode usufruir do melhor. Você crê nisso? Então, abraça o teu coração. Quais são os padrões do que é bom para você? Aí é a questão. Para Filipe, o que era melhor na terra era propagar o evangelho. Para Filipe, o melhor da terra era fazer a obra independente das circunstâncias, sejam elas boas ou sejam elas ruins, sejam elas favoráveis ou sejam elas desfavoráveis. É tendo dinheiro, é não tendo dinheiro, é tendo crise dentro da casa ou não tendo crise dentro da minha casa, é tendo pessoas para me ajudar a permanecer de pé ou eu estando sozinho lá no deserto, não importa onde. Quando eu tenho essa presença de Deus, nada me define, o que me define é o Senhor. Está me entendendo? Pedro repreende Simão. Mas Pedro, se você ler de uma maneira fria, você vai achar que Pedro foi grosso. Pedro condenou a vida desse homem. E na verdade não aconteceu isso. O que Pedro quis dizer aqui para ele, é o que nós muitas vezes tínhamos que ter coragem de falar para você. Muitas vezes, irmãos, você mostra ou conta uma situação que a gente olha e fala assim, que sem vergonha isso, hein? Isso não está melhor com Deus, porque, desculpa a palavra, irmãos, falta vergonha na cara. Falta você se posicionar. Falta você, irmãos, reavaliar a sua vida, sabe? E tomar um tento com Deus. Pedro só fez isso. Pedro, a única coisa que ele fez foi autêntico, irmão Jonathan. Ele foi autêntico. O que ele falou para Simão? Olha aqui, versículo 20. Pereça com você o seu dinheiro. Tem irmãos que falam para nós assim, Deus, não sei porque que Deus, pastor, não sei porque que Deus não muda a minha vida, eu sou dizimista. Putz, grilo, irmão. Porque você é dizimista, você acha que Deus tem que te fazer rico? O dízimo é uma gratidão daquilo que você já recebeu. Nunca cobre Deus porque você deu o seu dízimo. Nunca. Porque você está dando um tiro no pé e está errando o alvo da tua adoração. Porque dízimo é adoração a Deus, mostrando para Ele que você é grato por aquilo que Ele já fez na sua vida. É duro dar glória a Deus assim, né? Você é um herói, Jonathan. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Deus não precisa de nada que é nosso. Aleluia. Você pode dar a sua única casa para a obra, seu único carro, você pode dar todo o dinheiro do seu banco, você pode dar todos os seus recursos de segurança para a igreja. E amanhã, irmão, você pode depender de uma cesta básica. Sabia disso? Não significa nada. Porque Deus não vai relacionar com você da maneira que você se relaciona com Ele.
Deus não se move por aquilo que nos move. Está entendendo? Está compreendendo, igreja? Estão me olhando de um jeito, eu estou até preocupado agora. Oxe, 21. Você não tem parte nem direito nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. O que Pedro está dizendo? Ministério é serviço. Os músicos podem subir. Ministério é serviço. Pedro estava dizendo para ele: Simão, você com todo o seu talento, já ter feito magia, você pode ter vindo antes de conhecer a Cristo, com uma tarimba espiritual, com uma qualidade de fazer a obra, talvez de muita excelência, mas diante do Pai, aqui você tem que aprender a ser pianinho. Tudo isso que você quer, não vai te dar direito ao ministério, ao serviço. Você pode até continuar crente, fica aí na igreja, mas você não vai poder servir no altar. O que Pedro está dizendo para ele é que ele não tinha parte com o altar. Ele jamais seria alguém que serviria o pão da vida. Sabe qual é a maior angústia que eu e você pode sofrer como cristão? É não ter direito de tocar no pão e servir para alguém. É você ver as pessoas passando fome e você não ter autoridade para pegar aquilo e dar para a pessoa. Você me entendeu o que eu quis dizer? Sabe aquele negócio assim? Alguém chegar em você e falar: ó, eu estou com tal problema, estou com tal situação na minha vida. E você pensa lá no fundo, eu não tenho autoridade para falar isso para ela. Eu não tenho nem moral para falar. Já viu isso? É isso que Pedro estava dizendo para Simão. Quando queremos barganhar, negociar o nosso relacionamento com Deus, queremos tentar, irmãos, criar umas circunstâncias, sabe, com Deus. Deus, em outras palavras, usando Pedro, está dizendo isso para nós, Fernando. Você não tem moral, cara. Para pregar a palavra, você não tem moral. Irmãos, e prega a palavra fora de posição para você ver.